Bom, muito obrigada pelo convite para dar um pequeno depoimento. E eu queria dizer que estou muito feliz por celebrar juntos os 20 anos de existência da gente. Então, meu nome é Ziel Machado e nos últimos 20 e poucos anos eu tenho feito parte da equipe pastoral da Igreja da Saúde e acompanhado um pouco esse processo do envolvimento da igreja com o nosso projeto ali na comunidade de São Remo. Meu nome é Denis, eu estou na Agente faz quase 10 anos. Eu comecei em 2003, mas o meu início ele não foi especificamente com a Agente. Bom, eu me chamo Mário e eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esse projeto Agente. Eu tive o privilégio de há 20 anos atrás, ter participado do início desse projeto. Então, meu nome é Elbio, estou aqui na Associação Metodista Livre Agente desde 2007. E quando eu vim para cá, na verdade, vim junto com a Silvana. Então, a Silvana veio cuidar da parte da coordenação da associação e eu vim cuidar da Igreja Metodista Livre, que funciona aqui também. Eu estava no grupo que começou o projeto há 20 anos atrás. Éramos um grupo de pessoas inquietas com a realidade social do país. Esse projeto chega na igreja numa época muito interessante, onde nós estávamos refletindo sobre a responsabilidade da igreja, sobre a compreensão da missão da igreja. Nesse mesmo momento, a igreja estava pensando em mudar um pouco a preposição. Ao invés de ser uma igreja na cidade de São Paulo, nós queríamos ser uma igreja para a cidade de São Paulo. E a igreja elaborou um plano de ação, uma visão geral do ministério da igreja. E um dos componentes dessa visão geral da igreja era a questão de ser relevante na sociedade e de servir a sociedade de alguma forma. O que nós deveríamos fazer lá naquela comunidade? E uma das conversas que surgiu é que nós deveríamos ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe. Então nós começamos a perceber que havia um grupo da igreja se mobilizando nessa direção. Então a liderança da igreja naquele momento resolveu apoiar esse grupo. Então começou com iniciativas com visitas esporádicas, com envolvimento seletivo, alguns projetos pontuais. Mas gradativamente algumas pessoas da igreja resolveram abraçar aquilo de forma mais sistemática. A gente começou então em 93, com reforço escolar, numa casa com algumas poucas crianças, e à medida que fomos recebendo mais recursos e apoio da igreja, íamos dando mais passos. Então foi um trabalho mesmo de formiguinha ao longo de muitos anos. Quando nós vimos, nós já estávamos bastante envolvidos, já havia um círculo de relações bastante intenso, um fluir de recursos em direção à comunidade, notícias que vinham, oração, pessoas que se envolvem. Então os vínculos foram se estabelecendo de maneira muito forte. Uma experiência marcante foi o surgimento da igreja no meio deste processo. Nós nunca tínhamos a ideia de implantar uma igreja nova lá, porque já havia muitas igrejas na comunidade, Mas com o passar do tempo, algumas pessoas se converteram, uma família em especial, a família do Fernando e Gorete. Meu nome é Gorete, eu quero contar um pouco de tudo que Jesus fez na minha vida, desde o dia que eu conheci a Cátia aqui no São Remo, que até lá a gente não conhecia Jesus, ela que nos trouxe a palavra. A coisa foi crescendo, nós reunimos nas casas das pessoas, as casas foram ficando pequenas, não havia mais espaço para continuar nas casas das pessoas, nós fomos para a associação de moradores. A associação de moradores tinha uma série de deficiências, então o pessoal se mobilizou para fazer reforma nos banheiros, para dar um jeitinho. A associação de moradores foi ficando pequena, a gente foi para o circo escola e a coisa foi crescendo até que chegou um dia que uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá no Havaí, teve um sonho de que deveria ajudar um trabalho com crianças no Brasil e fez contato com o pastor Codo e veio ao Brasil. Nós não conhecíamos essa pessoa. Um ano marcante foi o ano de 2000, quando nós recebemos a visita de um cristão havaiano que nunca tínhamos visto, mas que de alguma forma ouviu falar sobre o trabalho no Brasil com crianças, ouviu falar sobre a necessidade de crianças no Brasil, veio até nós, nos conheceu, nos visitou.
Essa pessoa chegou aqui e pediu que nós levássemos em alguns lugares para conhecer projetos com crianças. Então, algumas pessoas da igreja se mobilizaram e levaram para vários lugares, mas não levaram em São Remo, porque era uma coisa muito incipiente que nós tínhamos lá. Então, ele, no caminho de regresso para os Estados Unidos, ele disse: mas vocês não fazem nada com tanta necessidade assim? A gente faz, mas é uma coisa muito incipiente. Eu que gostaria de ver isso também. Então, o pessoal levou e ele conheceu o projeto. E qual foi a nossa surpresa quando, na despedida dele, ele retira do bolso um envelope onde tem ali 3 cheques assinados em branco, dizendo: olha, eu gostaria que vocês comprassem uma propriedade lá na comunidade de São Remo, que vocês edificassem um projeto lá, que vocês mobiliassem esse projeto e que vocês me dessem os valores para que eu pudesse liberar o cheque. Então, nós ficamos completamente assustados com essa surpresa, porque não é todo dia que aparece alguém com 3 cheques em brancos assinados assim, e nós entendemos que era uma resposta de Deus. Aí a questão era como encontrar na comunidade uma propriedade que você pudesse comprar, porque geralmente nesses lugares as pessoas ocupam, não tem título de propriedade ali. E ele falou que a Cátia procurasse um terreno que ele pagava. Aí a gente começou a procurar o terreno, andamos por tudo quanto era canto por aqui, não achamos. Aí esse lugar aqui era um bar e o dono do bar morava do outro lado, o dono da casa. Só que tinha um moço que morava nesse bar, né? Aí o seu Alessio, chamava-se seu Alessio, o dono do terreno. Aí ele falou para o Fernando: Fernando, se as orações de vocês servir para... Se as orações de vocês servir para vocês mandar aquele cara que mora no bar embora, eu vendo o bar para vocês. Esse foi um momento muito marcante, foi para mim um dos milagres que Deus fez ao longo dessa história. E aí a gente descobriu que tinha uma propriedade bem no centro da comunidade que tinha lá a legalização documental direitinho, mas nesse lugar funcionava um bar. E o bar estava sob o cuidado de alguém que não era muito confiável. Mas aí o pessoal da igreja chegou lá para o dono dessa propriedade e falou: olha, nós gostaríamos de comprar a sua propriedade e tal. Ele disse: olha, o problema é o seguinte, eu tenho um bar lá, eu aluguei esse bar para tal pessoa, essa pessoa não me paga o aluguel, mas eu não tenho coragem de confrontar essa pessoa. Se vocês tirarem essa pessoa de lá, eu vendo para vocês esse projeto. Então, como é que a gente vai tirar esse cara da comunidade? Vamos chamar todos os judocas da igreja para ir lá dar um golpe no cara? Então, eu me lembro ainda com um domingo pela manhã, quando foi comunicado isso na igreja, a gente parou o culto para orar sobre isso. Daí começamos a orar. Aí o cara, o seu Alessio, chamou o Fernando, falou: Fernando, o cara veio trazer a chave do bar. Falou que já estava cansado de olhar para a minha cara. Aí vamos embora, tá aí a chave do seu bar. Aí ele vendeu o terreno para nós. Nós tínhamos já há algum tempo essa ideia de nos estabelecermos na comunidade, mas sem recursos e também nem tinha terreno legalizado na comunidade. Então, Deus, de uma forma tremenda mesmo, nos proporcionou isso. E depois, em seguida, também Ele fez a doação para construirmos. Nessa mesma época, Deus mandou para a gente 2 pessoas que passaram a frequentar o culto conosco, que eram construtores. Então, um arquiteta da igreja fez o projeto. Esses construtores, um deles se encarregou da obra e levou então o mestre de obra, mas ao invés de levar a equipe, nós contratamos pessoas da comunidade para trabalhar no projeto de edificação da escola. Então a gente está no coração da comunidade há 20 anos, um trabalho contínuo, constante, de muito vínculo. Nesses 20 anos que nós estamos lá, nunca tivemos problema com a comunidade. Já fazemos parte da comunidade, onde funciona a igreja, funciona o projeto. E aí a vantagem e o benefício de você ficar continuamente num projeto assim é que você pode acompanhar o desenvolvimento de algumas crianças. Então, o que eram crianças há 20 anos atrás, alguns deles hoje são universitários. Então, é uma alegria enorme a gente poder ver que a mudança que isso vai provocando na vida das crianças, na vida de famílias e a integração do projeto na comunidade. Eu comecei a ajudar, a me envolver na comunidade de São Remo com o trabalho de escola dominical ali da igreja.
Foi bem no momento que eu tinha passado na faculdade e eu escutava bastante os compartilhamentos, os testemunhos aqui na igreja e das pessoas que ajudavam no projeto. E aquilo lá, de alguma forma, sei lá, mexeu comigo e eu tive interesse de conhecer um pouco mais de perto. Então eu comecei indo uma vez por mês, a gente fica 2 horas com as crianças num domingo à tarde, dando atividades de escola dominical, brincando, tendo um tempo de louvor. E aquele momento lá para mim foi bem especial desde o início. E aí foi algo meio gradual, aquilo me aproximou da comunidade de São Remo. E aí eu nem sei exatamente quando que eu comecei formalmente a ajudar na Associação Metodista Livre a gente. Eu creio que foi há cerca de 7 anos, 6 anos atrás. E para mim, eu acho que esse envolvimento foi crescendo ao longo do tempo, porque a experiência com a comunidade, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, enfim, com as pessoas de São Remo sempre foi algo que eu sou muito grato, porque aquilo, de alguma forma, me enriqueceu muito. E assim o projeto foi caminhando, né, também crescendo as parcerias, tanto na USP, a Missão Aliança entrou nesse processo também, uma parceria tremendamente importante que nos deu suporte, nos deu visão do que estávamos fazendo, nos ajudou a refletir sobre o nosso trabalho, né? A associação tem bastante desafio de estar inserido aqui dentro da comunidade. Acho que é um projeto que tem um privilégio de estar localizado dentro da comunidade e de ter uma história grande já dentro da comunidade, ser reconhecida pela comunidade. E acho que a gente tem um objetivo e um papel bastante importante de poder transformar famílias, ser instrumentos de Deus na transformação de famílias, não só de crianças, de relacionamentos familiares, de estrutura familiares, de ajudar essas pessoas a terem uma condição financeira melhor, ter uma formação melhor que possa ajudá-los a ter um trabalho com uma renda melhor e que proporcione uma vida melhor para eles na questão financeira também. Um desafio também é que a gente consiga acompanhar as crianças por um maior tempo possível, né? Que a gente possa estar acompanhando a criança não somente na sua infância, mas na sua adolescência. Acho que esse é um desafio grande também para o projeto, né? A gente fica muito feliz, a gente tem bastante contato com outros projetos sociais e a gente fica bastante contente de ver a interação e o apoio que a gente tem da Igreja da Saúde. É um negócio que é muito raro de se ter por aí. Normalmente a gente vê as pessoas envolvidas nos projetos, elas mesmas que têm que cuidar de tudo, elas mesmas que são responsáveis por tudo, e a gente tem um privilégio de poder ter a Igreja da Saúde por todos esses anos e todos os outros parceiros por todos esses anos nos apoiando, né? Então acho que isso é um grande privilégio, um grande diferencial do projeto, né? Então a gente vê também que isso faz com que a gente tenha pontos e a gente tenha características que os outros projetos não têm, né? Por ter esse apoio, né? Eu vejo assim alguns jovens, algumas senhoras que realmente eles me tocaram muito, eles me marcaram muito, que foi exatamente um coração muito generoso. Eu vejo às vezes eles com tão menos oportunidade, com tão menos às vezes acesso a uma série de coisas, mas com aquele pouco que eles têm, o quanto que eles conseguem multiplicar isso em ajuda às outras comunidades, em ajuda aos próximos, em oportunidade de se alavancar em cima disso. E, assim, pessoalmente, para mim foi importante, acho que de 2 formas. Uma, porque eu vi, assim, como que eu que recebi tantas coisas, acho que me motivou, me impulsionou a querer investir ainda mais e multiplicar ainda mais aquilo que Deus, de uma forma graciosa, deu para mim. E a segunda também acho que é motivar e a investir muito mais naquela comunidade que eu aprendi a amar tanto. Eu acho que foi uma experiência que modelou meu ministério, a minha visão do que significa servir a Deus, do que significa ser pastora, ser uma igreja que se conecta com uma comunidade, né? Que se conecta com a vida das pessoas, que anda pela rua. Então, foi muito precioso. Então, é uma integração bastante grande, né? Então, hoje em dia,
quando a gente pensa em São Remo e pensa em saúde, a gente está pensando numa coisa só, porque o vínculo é muito intenso, né? Então tem sido essa história de vínculo da igreja, onde nós temos sido, como igreja local, muito mais beneficiados do que eles lá. É verdade bíblica isso, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, nesses 20 anos, se alguém foi extremamente abençoado nessa questão, tem sido a Igreja da Saúde. O que eu gostaria assim de deixar é que mais do que uma obrigação de estar ajudando nesse projeto, né, contribuindo mensalmente, eu sinto assim que é um privilégio que Deus me dá. E, bom, só para finalizar, eu gostaria de dizer que aquilo que eu contribuo, com certeza eu recebo muito mais em forma de bênçãos, de alegria, de poder ver coisas sendo realizadas, né? O pouco nas mãos de Deus realmente é muito. E eu convido as pessoas também que quiserem ter esse privilégio de poder estar vendo pessoas sendo transformadas, né, pelo processo de educação, que também venham se juntar a nós. Muito obrigado.